Boa noite, alunos. Conforme nós paramos a aula passada, que a gente falou de avaliação primária, a gente parou na letra C, né? E aí, hoje nós vamos dar continuidade na avaliação primária e entrarmos na avaliação secundária, tá? Então, depois que a gente fez aquelas 4 primeiras letras, né, que é o X, o A, o B e o C, a gente já pode passar para o D e o E, tá? Então, quem são eles? A letra D da avaliação primária, ela fala a respeito de disfunção neurológica. Observem o seguinte, a pessoa ela pode viver, né, sobreviver com vários tipos de problemas neurológicos. Então, quando a gente fala em atendimento pré-hospitalar, a gente pensa primeiro no quê? Na sobrevida do indivíduo, tá? Óbvio que em paralelo, né, e juntamente com esse conceito de sobrevida do indivíduo, a gente pensa em minimizar possíveis erros, mas salvar a vida do indivíduo é a primeira parte. Por isso que a questão neurológica, ela vem um pouco mais para frente, tá? Depois de avaliar e corrigir, na medida do possível, os fatores envolvidos na entrega de oxigênio para os pulmões e circulando todo o corpo, o próximo passo na pesquisa primária é a avaliação da função cerebral, que é uma medida indireta da oxigenação, tá? Esta começa com a determinação do nível de consciência do paciente. Na primeira aula a gente já conversou a respeito da escala de Glasgow, né? Então é bom vocês estarem resgatando, né, os conceitos dela. O prestador de cuidados pré-hospitalares deve assumir que um paciente confuso, delirante, combativo, né, ou não cooperativo é um paciente hipóxico, tá? Ou que ele sofreu um TCE, que é um trauma crânioencefálico, até que se prove o contrário. Então, na própria escala de Glasgow, a gente já observa, né, alguns comportamentos no paciente através da fala. Então, se um paciente não quer receber ajuda, por exemplo, eu já preciso ficar atenta. A maioria dos pacientes quer ajuda quando suas vidas são ameaçadas. Se um paciente recusar ajuda, o motivo deve ser questionado. O paciente se sente ameaçado pela presença de um provedor na cena, tipo, tem alguém na cena que está assustando o paciente. Se em caso afirmativo, outras tentativas de estabelecer o relacionamento pode ajudar, muitas vezes a ganhar a confiança do paciente. Se nada na situação parece ser ameaçador, a fonte do comportamento deve ser considerada fisiológica, tá? E condições reversíveis identificadas e tratadas. Então a gente precisa entender a cena como um todo. Se não tem nada na cena que justifique aquele comportamento do meu paciente, eu tenho que imaginar que ele sofreu um trauma, né? Que ele sofreu um dano, alguma coisa desse tipo. Durante a avaliação, a história pode ajudar a determinar se o paciente perdeu a consciência a qualquer momento desde a lesão ocorrida e se substâncias tóxicas podem estar envolvidas, né? E quais são essas substâncias? Então, isso aqui é muito relevante para nós, tá? O nível de consciência diminuído, ele alerta um prestador de cuidados pré-hospitalares para as seguintes possibilidades: diminuição da oxigenação cerebral, né, causada pela hipóxia e pela hipoperfusão, ou hipoventilação grave, né? Pode acontecer também narcose por dióxido de carbono. O que significa isso? É uma intoxicação, né? O dióxido de carbono, ele intoxica o indivíduo, tá? Lesão do sistema nervoso central, por exemplo, um TCE, overdose de drogas ou álcool ou exposição a diversos tipos de toxina, distúrbios metabólicos, por exemplo, causado por diabetes, convulsão ou paradas cardíacas, tá? A escala de Como de Glasgow, que nós já aprendemos a fazer, a pontuação máxima é 15, tá? Indicando, né, um paciente que o paciente está sem nenhuma deficiência. A pontuação mais baixa é 3, é geralmente um indicativo ruim. Uma pontuação menor que 8 indica uma lesão importante, tá? De 9 a 12, uma lesão moderada, e de 13 a 15, uma lesão menor.
Uma pontuação do Glasgow de 8 ou menos é uma indicação para se considerar a gestão da via aérea ativa do paciente. O que significa? Um paciente com Glasgow 8, ele pode estar com muitas funções prejudicadas. Isso aqui para mim é muito preocupante, tá? E aí a gente já vem para falar da letra E.